Comunitária Vida Nova, nosso bom dia. Estamos iniciando mais essa atividade, hoje no dia 18 de junho. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa transmigração progressiva como espíritos, qual que é a nossa caminhada, mas antes nós vamos fazer uma prece. Eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta manhã fria, gostosa, que Deus nos proporciona para que nós possamos, neste plano, buscar a cada dia sermos um pouco melhores. Enviou o seu Filho mais perfeito ao nosso plano, a fim de nos trazer tantos ensinamentos, tantos exemplos, e ainda mal compreendidos. E nós estamos aqui, nesta luta, buscando, através dessa doutrina maravilhosa, compreender melhor os seus ensinamentos. E é assim que nos encontramos na manhã de hoje, buscando as inspirações dos mentores espirituais, para que possam trazer para nós as melhores palavras, as melhores orientações, para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, compreendendo um pouco mais o que Jesus quer que cada um de nós faça nesse plano da vida. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Muito bem, como nós falamos, nós vamos falar do tema transmigração progressiva, né? Esse tema, hoje nós vamos ver as questões 189 a 196 do Livro dos Espíritos, mas esse tema ele faz parte do capítulo 4, parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a pluralidade das existências. Neste capítulo, que fala da pluralidade das existências, nas questões 166 a 221, nós já vimos, dia 9/4, da reencarnação e justiça da reencarnação. No dia 14 de maio nós falamos sobre a encarnação nos diferentes mundos. Hoje nós vamos falar sobre a transmigração progressiva e faz parte ainda deste capítulo que nós vamos ver no futuro, destino das crianças depois da morte, sexos nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e depois ideias inatas, ideias que a gente traz, mas isso é assunto lá para frente, não vamos nem falar nada sobre ele hoje. Hoje nós vamos falar sobre a transmigração progressiva, que é as questões 189 a 196. Primeiro vamos entender o que significa transmigração progressiva. Transmigração é um termo utilizado para explicar a evolução dos espíritos através da reencarnação com a pluralidade das existências nos diversos mundos. Então nós já falamos no passado da existência de outros mundos. Esse aqui que nós habitamos é um dos bilhões e trilhões de mundos que existe no universo. E nós estamos aqui não para ficar aqui estacionário, nós estamos aqui para progredir, para caminhar. Por isso que a transmigração, e ela é progressiva. Nós progredimos ou estacionamos. Nós nunca voltamos, né? Então, ou a gente estabiliza ou a gente progride. Mas eu acredito que o objetivo de todos nós aqui é progredir, né? Dar um passo, pelo menos nem que for meio passo na nossa caminhada, né? Somente desta forma o espírito pode chegar à perfeição. Somente caminhando, progredindo, trabalhando, se aperfeiçoando, a gente pode chegar à perfeição. Existe uma frase que é muito falada aí no nosso dia a dia, que diz assim, que cobra que não rasteja, não come sapo. É bem essa a verdade, né? Se a gente não rastejar, a gente também não vai progredir. Se a gente não caminhar, a gente não vai progredir. Pode ser que hoje a gente esteja rastejando. Amanhã a gente vai estar caminhando e daqui a pouco nós vamos estar voando.
Aí a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele pergunta: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Eu gostaria de chamar a atenção na pergunta que Kardec faz aqui, porque ele grava a palavra espírito com E maiúsculo. No livro dos Espíritos, nas obras de Kardec, todas as vezes que Kardec grava a palavra espírito com E maiúsculo, ele já está dizendo que esse espírito, ele aqui é espírito desencarnado, né, fora do corpo, mas ele já tem condições de encarnar no plano hominal. Ele já passou por aqueles reinos mineral, vegetal, animal. Todas as vezes que ele grava a palavra espírito com E minúsculo, ele está dizendo que nós estamos fora desse plano nominal, e sim, estamos no outro reino, mineral, vegetal, animal. Então, aqui nós estamos falando da transmigração progressiva e nós já passamos daquelas fases. Nós já estamos aqui na fase hominal. Por isso que aqui é importante entender a pergunta dessa gravação de espírito com E maiúsculo. Vamos ver a resposta dos espíritos. Nós não temos, né, a nossa plenitude de faculdades. Os espíritos já começam negando, né? Não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão, pouco a pouco, que a inteligência se desenvolve. Então, quando nós, como espíritos, nos encarnamos no plano hominal, nas nossas primeiras encarnações, nós estamos estagiando nos mundos primitivos. Então nós temos só instintos, instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Então nós muitas vezes nos alimentamos de outras pessoas, de outros animais, e nós precisamos da força bruta, né? Um corpo bruto, para que nós possamos enfrentar as dificuldades da natureza como um todo. Então nós buscamos somente a nossa defesa e a nossa sobrevivência. Aí a próxima pergunta, Kardec pergunta: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Kardec aqui, ele chama alma. Lá na outra questão ele falou em espírito, grafou espírito com E maiúsculo. Espírito, nós estamos desencarnados. Alma, nós já estamos... Então, só para separar, diferenciar o espírito encarnado e desencarnado, aqui ele chama de alma. Então, alma é quando nós estamos encarnados. Hoje nós já estamos na trindade, né? Espírito, corpo perispiritual, que é o corpo astral, que São Paulo falava, e esse corpo que um dia vai voltar para o laboratório terrestre. Então, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. É uma das primeiras encarnações nossa, né? Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então, como nós já estamos aqui encarnados, somos alma, espírito encarnado, nós começamos a ensaiar para entender o significado da vida. Nós, nessa fase, nós não somos nômades, né? Nós andamos pelo mundo e nós já começamos a viver em uma restrita, em uma diminuta sociedade, muito pequena sociedade. Mas nós, nessa fase da vida, nós ainda temos muita indisciplina, muita selvageria, porque uma das primeiras encarnações nossa. Então nós estamos lá no instinto ainda muito selvagem. Começa o desabrochar nosso. Aí na questão 191, Kardec pergunta: as almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? Será que os nossos selvagens, os nossos índios, né, as pessoas que estão no estado de infância? E os espíritos respondem: infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões.
Então no nosso plano aqui, esses selvagens nossos não estão mais nos mundos primitivos, habitando em cavernas e nada disso, porque são almas que já começam a ter paixões. A vida do espírito, ela passa gradualmente do estado de embrião à infância. Como nós dissemos, né, é progressivo, transmissão progressiva, né? Então, para alcançar por uma sucessão de períodos a idade adulta, que é a perfeição. Então, nós vamos mudando até chegarmos à perfeição. Esse corpo nosso, ele tem início e tem fim. Ele tem uma data de nascimento e uma data de validade, uma hora vai se acabar. Já o espírito não. Nós temos início sim, porque saímos das mãos do Criador, mas não teremos fim. Somos imortais. A vida de espírito, né, a nossa vida espiritual, contempla uma série de encarnações corporais, sendo esta a oportunidade de progresso. É a cada encarnação nossa que nós vamos progredindo, que nós vamos evoluindo. Nas encarnações que nós não produzimos fruto, nós ficamos estacionários. Nas encarnações que nós produzimos algum fruto, a gente dá um passo nesse crescimento. Então, por isso que nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui para crescer nisso, para evoluir um pouco como espírito que somos. Aí na questão 9.1 ainda tem uma subpergunta que Kardec faz aos espíritos. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Será que ter paixão significa desenvolvimento? No que os espíritos respondem, de desenvolvimento sim, mas não de perfeição, lógico, né? As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, na fase inicial, as paixões nos ajudam no nosso desenvolvimento da nossa inteligência. As paixões nos ajudam a cuidar de determinadas coisas, de determinados objetos, viver um pouco melhor, ter paixão, né, de ter alguma coisa. Então, tudo isso nos ajuda para o nosso desenvolvimento, até da nossa inteligência, das nossas habilidades, fazer com que a gente cresça. Então, as paixões são úteis para nós. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo espiritualmente, é necessário que nós vamos deixando as paixões de lado. Esse olhar de só para nós, de olhar também para o próximo. Não que o fato de nós deixarmos as paixões, nós devemos deixar de ser cuidadosos. Então eu vou ser relaxado, eu vou não cuidar da natureza, eu não vou cuidar das coisas. Não é isso. Isso é cuidado, não é paixão. A paixão é aquele excesso de cuidado que nós temos muitas vezes e olhando somente para nós. Mas cuidar do próximo, cuidar da natureza e cuidar de tudo faz parte desse nosso crescimento. Então, se nós queremos crescer como espíritos, nós precisamos começar a desapegar dessas paixões. Na questão 192, Kardec pergunta: pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, não errarmos em nada nesta vida, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Será que nós conseguimos, só aqui no plano que nós estamos, chegar a sairmos daqui como anjinhos batendo asa? Não, né? Lógico que não, né? Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição, muito longe. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Então é impossível numa só existência nos tornarmos perfeitos em intelectualidade e moralidade. Tem espíritos que vêm para cá perfeitos? Tem. Jesus, perfeito, né? Mas vem em condição missionária para nos trazer ensinamentos. Mas nós precisamos muito desse crescimento. E nós precisamos ser inteligentes
e morais também, desenvolver a nossa parte moral. A perfeição absoluta somente a Deus é atribuída, somente Deus tem essa perfeição absoluta. Todos os demais podem alcançar o grau máximo de perfeição, mas é uma perfeição relativa. A absoluta é somente a divina, somente a de Deus. A questão 192 ainda ela continua na resposta dela. Diz assim: uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve alcançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão no sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então, está aqui a vantagem de nós, quanto mais nós caminharmos nesta encarnação para a nossa melhora, as nossas provas seguintes serão menos longas, né? E penosas. Pode até ser longa, mas não vai ser penosa. É evidente que as nossas evoluções não dão salto. Nós vamos progredindo vagarosamente. Mas o que nós não podemos nunca é ficar estacionário. O progresso deve ser constante nos dois lados, tanto na ciência como na moralidade. Não adianta a gente estudar, querer saber de tudo de ciência e esquecermos a parte moral nossa, que é a nossa parte íntima, a nossa parte de coração. Na questão 193, Kardec pergunta: um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Será que nós podemos voltar? Ser piores do que nós somos hoje? Como posição social, sim. Como espírito, não. Nós precisamos passar por várias provas, por várias experiências, né? Beleza, feiura, homem, mulher, pobreza, riqueza, até a cor da pele, a branca, a negra, para a gente aprender a nos respeitar uns como os outros. Nós precisamos tomar e ter consciência que todos nós somos seres humanos, independente de cor de pele, independente de religião, independente de nada, independente se é rico, se é pobre, não. Todos nós somos seres humanos e todos nós temos que nos respeitar pelo que somos, como irmãos que somos. Somos espíritos. Espírito não tem cor. Espírito tem progressão. Ele progride moralmente e intelectualmente. Na questão 194, Kardec pergunta: a alma de um homem de bem, numa nova encarnação, pode animar o corpo de um homem perverso? Lógico que não, né? Não, visto que ela não pode degenerar. Como o nosso estágio é progressivo, nós não vamos nunca piorar. Ou nós vamos melhorar ou ser igual. A gente tem aqui um exemplo também, que nas posições corporais nós podemos descer como homens. Eu citei aqui, vou citar aqui também, Herodes era rei. Então, numa posição corporal, Herodes era rei. E Jesus, carpinteiro. Quem será que espiritualmente é mais evoluído? Lógico que é Jesus, né? Aí nessa questão 94, Kardec tem uma subpergunta também. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Então nós vimos na pergunta anterior que nós não podemos degenerar, nós não podemos voltar, mas progredir sim, mas é necessário o arrependimento, é necessário a nossa melhora. Então voltar não, progredir sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, não podemos ficar de braços cruzados.
Questão 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Não vou fazer nessa não, eu faço na outra, já que eu vou ter que vir aqui mesmo, eu faço na outra, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos, não haveria tantas pessoas que não acreditam em nada. Então, quem tem algum conhecimento, que tem alguma razão, não vai deixar para uma outra oportunidade. E conhece a lei da reencarnação. E até porque nós não sabemos aonde nós vamos reencarnar, em que família nós vamos reencarnar, em que situações nós vamos reencarnar. Nós sabemos hoje. Hoje nós temos essa possibilidade. Então, nem que for um pouco, vamos fazer um pouco já. Aí, continuando ainda na 195, a resposta continua. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante a sua existência corporal, como dizes, deixar para a próxima, né? Mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que terá um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que, na Terra, existem homens, uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar indefinidamente. Então a gente vê aqui entre nós espíritos que não perdem tempo, fazem. A gente vê, por exemplo, um Chico Xavier, né, que desde criança fez, sempre foi, desde a sua infância, sempre trabalhou construindo, sempre procurou progredir. E não é só isso. Além de ele progredir, nos deixou bastantes conhecimentos, bastante exemplos para o nosso aprendizado também. Então, deixar para a próxima caminhada, deixar para a próxima reencarnação é atrasar a nossa caminhada. O espírito no mundo espiritual, nós no mundo espiritual, já teremos muito com que nos preocuparmos, porque nós fazemos lá no mundo espiritual tantas promessas, tantas coisas, e chega aqui, a gente não faz talvez 10% daquilo que nós prometemos. Tantas promessas e quase nada nós cumprimos. Nós nos preparamos para muito lá no plano espiritual e fazemos tão pouco aqui, quando estamos aqui encarnados. Diz que quando um espírito vai reencarnar, parece que está vindo um novo Jesus Cristo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o outro. Chega aqui, não faz quase nada. Tanta desilusão na hora que nós retornamos para o plano espiritual. Na 196, Kardec pergunta: os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, né, esse corpo físico, seguir-se-á que a vida material seria uma espécie de cadinho, uma espécie de filtro, né, ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita até atingir a perfeição? Será que nós precisamos disso aqui para que a gente possa alcançar a perfeição? Isso aqui é um filtro, é um depurador? Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Então, as dificuldades desta vida
material que nós vamos nos depurando. Depurando é ensinando e exercitando o espírito e, consequentemente, o perispírito. Conforme nós vamos progredindo espiritualmente, o nosso perispírito também vai progredindo até nós atingirmos a perfeição. Evitar o mal, praticar o bem, em todas as circunstâncias da nossa vida. Como diz Chico Xavier, as nossas palavras não podem ser piores do que o nosso silêncio. Você vai falar alguma coisa que vai magoar alguém? Feche a boca, fique em silêncio, não fale. Se é para machucar qualquer pensamento, qualquer coração, silencie, não fale. Você quer progredir? Não machuque, fique em silêncio. Chico fala que nós devemos ter paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas dificuldades. Então, nós queremos que os outros tenham paciência para conosco, mas nós não temos paciência com o outro. Então, nós temos que ter paciência com o outro, se nós queremos que o outro tenha paciência com nós. Isso não é só aqui, não. É lá fora, no trânsito, no trabalho, em casa, em qualquer lugar nós temos que ter paciência com o outro. Se nós queremos que o outro respeite as nossas dificuldades, nós temos que respeitar também as dificuldades do outro. Continuando a 196, tem uma subpergunta. Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? E a resposta é: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, nós sabemos que o corpo é um empecilho, é um entrave também para o espírito. Mas quem comanda é o espírito. O ser pensante é o espírito. Então, o espírito influi sobre o corpo, ele é o ser pensante e sobrevive ao corpo. O corpo é apenas um objeto do qual nós trabalhamos, assim como nós pegamos um lápis, uma caneta para escrever, é um objeto. O nosso corpo também é um objeto, que nós precisamos dele para o nosso crescimento, tanto em ciência como moral. Aproveitemos essa nossa passagem aqui para aprender e praticar as leis divinas, que são as únicas bases de nosso crescimento espiritual. Esse crescimento começa principalmente dentro dos nossos lares, depois nos nossos familiares, depois nos nossos amigos e assim por diante. Então, respeito, compaixão, fraternidade é sinal de progresso. Intolerância, falta de empatia, falta de se colocar no lugar do outro, isso não é sinal de progresso. Isso é atraso ou estabilidade, é ficar na situação na qual ainda nós nos encontramos. Nós temos que pensar assim: quando nós partirmos daqui, deixemos saudades. Somos analisados pelas parcelas que contribuímos por um mundo melhor. O que nós estamos fazendo para deixar um mundo melhor? Nós precisamos, na hora que nós partirmos, termos saudade. Ah, que saudade, meu pai falava isso, ou meu filho, ou minha mãe, ou meu amigo, ou meu... Enfim, alguma coisa boa, algum rastro de amor que nós possamos deixar. Lógico que nós estamos muito longe, né? Não precisamos ser, e nem temos ainda condições de ser, né? Um Jesus Cristo, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São Francisco, mas podemos sim ser melhores do que nós somos. Se nós olharmos para nós, nós podemos fazer alguma coisa, a começar dentro dos nossos lares e depois ir expandindo isso para onde nós estivermos. Podemos sim sermos melhores. Vamos ser melhores. Que Jesus nos abençoe. Era isso que eu tinha esta manhã para passar sobre transmigração progressiva. Eu agradeço a todos, agradeço aos internautas também que estiveram conosco. E agora nós vamos para a segunda parte